estamos aqui no Pod Criança Segura para falar de um tema muito importante, né? Que é o Maio Laranja, que é o mês de combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente. É um tema difícil, mas muito importante. Isso mesmo. E o tema é o silêncio que machuca e como identificar e combater o abuso infantil. E para nos ajudar nessa conversa tão delicada e importante, recebo aqui o David, que é assistente social, formado pela PUC Uberlândia, pós-graduado em políticas públicas e conselheiro tutelar, e a Samara, assistente social do Hospital de Clínicas da UFO, trabalha na defesa dos direitos e proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, formada na Universidade Federal de Piauí. Minha amiga, prazer dividir essa mesa com você. Prazer, viu? A gente vai construir muito bem. Para nós começarmos, né, vamos contar um pouco, né, da origem da campanha, por que esse mês ele foi escolhido. É bem delicado, né, quando a gente fala de um mês específico como o Maio Laranja, porque não é uma comemoração em si, né, é um marco histórico e uma conquista. Ele é mais para simbolizar uma conquista na defesa das crianças e dos adolescentes do que uma comemoração em si. Então eu digo muito que nessa defesa aí, na busca de concretizar o maio, né, essa simbologia é para chamar mesmo a atenção às pessoas, é para trazer a comunidade para dentro dessa entendimento, né, que é tão complexo quando a gente vai atender, cuidar ou apoiar uma criança, uma família também que também está inserida nesse meio, né? Então, ele traz diversas camadas, né, quando a gente vai analisar esse mês. E principalmente porque ele vem, né, de um caso que foi brutalmente uma criança de 8 anos, né, em Vitória, Espírito Santo, que ela foi sequestrada, ela foi violentada de todas as formas e ela morreu, né? Foi um grupo de jovens, de adolescentes que fizeram isso. Então, a gente teve lutas para que esse maio ele tenha sido visto e tenha sido falado, né? E isso aconteceu em 1973, quando a gente olha essa temporalidade, é muito tempo corrido. 52 né? anos passaram, né? Exatamente. E até hoje não é tão visto, né? Não é uma campanha que é tão falada. Que, inclusive, está fazendo 25 anos esse ano. Sim. Né? Então, a gente tem 50 e poucos anos do crime, 52 né? anos desse crime. Mas tem 25 anos da campanha. Então, foi uma luta até conseguir essa visualização, até porque o Maio Laranja foi criado em 2000, né, pela uma lei federal. E essa temporalidade, esse espaço, né, de tanto tempo para reconhecer que isso foi um crime brutal, reconhecer que isso era violência, reconhecer que as pessoas tinham que olhar para isso, né? Então não foi algo dado, né? Não foi algo nunca é dado para criança ou adolescente. Algum sangue, né? Exatamente. E é tão sério isso que e aí a gente vê também a discrepância da questão social, né? Porque na verdade não houve punidade naquele tempo. Porque nós estamos falando de eram filhos de barões, coronéis, né, que não teve a punidade devida. Então, por isso que quando traz 18, né, que foi de fato a data que ocorreu, né, ou brutalmente o crime, Araceli é o nome, né, inclusive da menina que teve essa vida interrompida, né? Então, hoje a gente só fica assustado porque nós estamos há 52 anos e ainda as pessoas falam que estamos aprendendo. Isso nos estarrece, né? Porque já não é mais aprender, agora é ter ações práticas. E uma das coisas que a gente se questiona muito, a gente conversa muito, por que o Maio Laranja? Não porque todo ano, inclusive já foi provado estatisticamente que no meio do Maio Laranja é o que mais demonstra situações, porque as pessoas têm mais clareza, conhecimento. Sim. Então, acredito que nós vamos falar isso decorrer no podcast, mas o que é mais importante a gente entender, que houve uma luta, como ela disse, não é uma festividade, é uma luta, é um dia de resistência. Sim. E nos dias de hoje, nós percebemos muitos dados alarmantes sobre o assunto, né? E a gente queria falar sobre isso também. Como é dado esses dados? Como eles são mostrados na mídia? Os dados, eu tenho um problema com eles, no sentido de que eles não são verídicos. As pessoas não conseguem contabilizar, né? E o governo, ele também não tem muito interesse, talvez, porque é uma mancha, né? É uma coisa de dizer que a minha sociedade não está dando certo.
Por que esses números estão altos? Então, assim, quando a gente vai falar de dados, a gente tem um, que é enquanto ambulatório no Vidas, a prefeitura tem outro, enquanto rede também de proteção, de atenção a essa criança, esse adolescente, e o Ministério da Saúde tem outro. Então, assim, são vários dados que não batem entre si, que é o que acontece muito. Quando a gente se junta com a rede de proteção, um dia desse mesmo eu estava falando com o chefe da polícia, e o dado dele era 100 por ano. Você sabe, 100 por ano, 100 é o que eu atendo, talvez em 2 semanas. Né? De casos novos, não de casos repetidos, tá? Não de retorno da criança ao nosso ambulatório. Isso são 100 novos. Então, se não tem dado, não tem política pública. Perfeito. Né? Eu não tenho ação, eu não tenho por que solicitar uma emenda parlamentar com financiamento para um projeto, financiamento para uma ação, capacitação desses profissionais, porque se eu não entendo a complexidade, eu não tenho necessidade de chamar para que essa pessoa se interesse pelo assunto, aprenda sobre ele no cotidiano. Que o assunto ainda é um tabu, né? Muito. Que ainda não se fala tanto desse assunto, e as estatísticas, como foi dito pela minha colega aqui, ela é irreal. Né? A gente trabalha dentro de uma realidade, porque primeiro que não há interesse de quantificar isso, né? A gente tem que falar dentro dessa leitura. E segundo, já é comprovado também estatisticamente, a subnotificação dela chega a 90%. Ou seja, se hoje nós temos aí a média de que, segundo fala o relato nacional, a cada 8 minutos uma criança é violentada no Brasil, então você pode multiplicar isso por 90 vezes. Ou seja, nós não temos o dado real. Sim. É uma pauta muito importante ser discutida, mas não é dita porque ainda há tabus políticos sobre uma coisa que é ligeira. E quem se beneficia com isso? Os agressores. Sim. Porque enquanto nós estamos discutindo a política há 52 anos, os agressores estão montando estratégia de como violentar crianças com idade inferior ainda, né? Sim. Então, essa leitura ela é mais crítica do que nós imaginamos. Há uma maquiagem sobre esse tema. É muito bonito, tanto que muitas pessoas, quando vêm com o Maio Laranja, vêm como festividade. Sim. E não é festividade, é um momento de resistência, de luta, porque agora, nesse diálogo nós estamos aqui, provavelmente vamos ficar aqui por volta de uns 40 a 50 minutos. Voz, né? Quantas crianças estão sofrendo violência enquanto nós estamos aqui dialogando sobre esse assunto? Precisamos repensar sobre isso. Sim. Precisamos dar voz às crianças. Sim. Né? E o que é mais preocupante acontece dos casos dentro da família, né? Na verdade, mais. Quase 90% são dentro da família. Porque o agressor, ele é uma pessoa que tem fácil acesso à vítima. Sim. Né? Ele é a pessoa de confiança, é a pessoa que a vítima gosta, até porque a criança está aprendendo primeiramente na família, né? Que é a principal ponte de interação social, de convívio familiar com o território. Ensina a criança o que é educação, o que é amor, o que é respeito, quem confiar em quem não confiar. Então ele vai estar dentro desse ambiente porque ele vai aprender e vai ensinar a criança, que começa isso na infância, né? Então vai ensinar que aquilo é um afeto, que aquilo é cuidado, que aquilo é amor. Então cada vez está vindo crianças mais novas, né, pra gente. Isso tem sido a onda, que eu não sei se você também percebeu isso, porque é uma criança que muitas vezes... a pandemia, né? Exatamente. E veio aumentar mais ainda, né, as violências, vários tipos de violência dentro da pandemia. Por quê? Porque é um local silencioso. A casa é um local protegido, mas é protegido também até dos crimes que acontecem lá dentro. E só uma reflexão importante. Por muito tempo, o tabu da nossa sociedade, que quem violenta é aquele cadeirudo que corre na rua, é aquele pedófilo que está correndo. Gente, as estatísticas falam claramente que nem 10% são esses. Sim. Por isso que foi criada em 2022, a partir da Lei Riborel 14.344, nós temos que falar sobre isso, porque até então se pensava o crime fora de casa. A estrutura do sistema toda era fora. Não, mas dentro de casa é um lugar protegido. Até que nós tivemos a história de Henri, que também é mais um marco como foi a série. Sim. Só que a gente fala que Henri foi dos tempos modernos, né? Sim. Onde um médico, porque, por exemplo, se é um médico, nós não temos que levantar suspeita, se é alguém da elite, mas se é uma pessoa negra da periferia, é na hora ela é julgada. Sim. Então vamos começar a fazer a mudança de mentalidade, porque é fácil falar desse tema, mas e as nossas relações sociais? Como nós vamos tratar sobre isso? Porque se eu vou na casa de uma pessoa que ela é médica, eu olho com outros olhares. Jamais ela vai ter esse olhar de violar. E aqui tem a Lei Riborel para provar sobre isso. E com a Lei Riborel, isso é importante a gente entender que a violência está dentro de casa, 90%. E infelizmente uma realidade hoje, talvez os dados não vai bater fidedigno, porque como a gente tem falado, mas 57% de quem violenta filhos é pai biológico. Vamos acordar com a realidade? Não é padrasto, não é padrasto, é pai.
É aquela pessoa que a criança confia. De que, inclusive, quando a gente é pequeno, a gente fala para os nossos filhos, temos que mudar até essa fala. A gente teve uma palestra sobre isso. Papai e mamãe pode pôr a mão. Não, a gente tem que conversar sobre isso. Papai e mamãe põem para cuidar, mas quando eu me sinto lesado, não pode nem pai nem mãe. Então, é muito mais profundo esse tema. Quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que trazer Henri Borel também para a conversa. Porque as violências estão se agravando e graças a essa lei, 14.344, onde trouxemos o olhar, o holofote da política para dentro de casa. Ou seja, não é o cadeirudo, não é o bicho-papão, esse é 10%, mas sim o pai, o avô, o tio, o irmão. Aí sim, quando a gente fala extrafamiliar, nós temos um percentual, mas infelizmente também são pessoas que são próximas à família. Sim. São amigos, são vizinhos. Rede de apoio. Pessoas que você coloca dentro da sua mesa para comer com você. A gente tem que mudar nossa mentalidade, isso é importante. Até porque foi um ponto importante que ele, nesse meio, no mês de maio, prioritariamente, eles colocam muito como se o pedófilo ele fosse a raiz da questão da violência sexual. Só que aí eles colocam tudo na mesma caixinha e não é na mesma caixinha. Pedófilo é uma questão mental, tá? É uma pessoa que é pedófila, mas ela pode ou não fazer cometer o crime que seria a violência sexual. Não é porque a pessoa é pedófila, que é uma questão clínica, tá? Uma questão de saúde mental que precisa ser dita, precisa ser cuidada também, que ela vai, e que ela vai fazer isso. Então, no mês de maio, eles colocam tudo como se fosse uma caixinha. Não, na verdade, a pessoa que faz a violência sexual, ele é um criminoso. Perfeito. Ele ou ela, não é um pedófilo. O pedófilo está numa porcentagem até muitas vezes irrisória na questão. Você vê o quantitativo. Exatamente. Então eles colocam tudo como se fosse patologia, né? Quando é uma patologia, o Estado ele não se responsabiliza, porque é uma coisa que já vem da pessoa. Não é uma construção cultural, não é uma questão de território, não é uma questão de organização da família e da sociedade. É uma questão que nasceu com ele. Então a gente não tem como intervir se nasceu com você, se é seu. Isso. Mas não, isso estão em caixinhas separadas, claro que precisa ser analisado dentro do seu contexto, mas não são a mesma coisa. Então, quando vem, isso me dói, assim, eu falo, gente, mas que é isso? E o agressor, ele sabe, né? Tanto que ele usa como estratégia, utilizando, também sou. Não, ele também não é. Porque ele vai na via criminal diferente. Então, a gente precisa, além de falar sobre tudo isso, também trazer clareza para quem vai nos ouvir que isso é mito. Nós temos que falar de fato o que está acontecendo. Nós precisamos tirar esses tabus da sociedade, falar sobre isso, inclusive um tema sobre sexualidade dentro das escolas, porque, não, vou falar sobre, não é sobre sexo, a criança precisa saber, porque uma coisa também que já está até tendo alguns estudos, inclusive a universidade é pioneira disso, esse termo de abuso. Abuso dá o sentido para nós de permissão até tal lugar. É violência sexual. Nós temos que falar isso mais claramente, porque as nossas crianças estão sendo abusadas achando que ainda não chegou no limite de violentar. Então a gente precisa repensar sobre isso. O abuso pode, é um carinho. Tem uma permissão. Mas até a mesma família, né? Ela chega, não, mas ele só passou a mão. Ele só deu um beijo. Mas discreto, isso né? E assim, vocês falaram de tabu, é um assunto ainda que é muito tabu mesmo na sociedade. Mas por que vocês acham que ainda é tão difícil falar sobre esse assunto entre os adultos na sociedade? Então não é difícil, não há interesse político. Nós estamos falando de mentalidade de sociedade. Não é difícil falar sobre isso. Mas enquanto estão se brigando por placas políticas, nós estamos deixando as nossas crianças... Então, não é difícil, você tem que ter querer, só que não pode ser uma questão de sentimento. Eu quero. Não, nós precisamos, inclusive, criar leis que parametram isso como direito e diretrizes. E que funcione também, né? Porque se a gente continuar com esse negócio assim, efetivas essas sempre leis. Terá políticos defendendo a sua bandeira. E é a sua bandeira, não é a bandeira da criança. As pessoas têm que tirar essa mentalidade que muitos dos que estão lá legislando têm interesse às nossas crianças. Não tem. Até mesmo, vou te falar uma grande caixinha que é triste dizer. Há interesse que isso aconteça porque a máquina precisa rodar. Então a gente precisa conversar com isso com mais seriedade. Então não tem dificuldade, só não tem interesse. Tem dificuldade de falar sobre esse tema? Não, e tem questões também religiosas. Não que a religião ela seja o mal, mas a forma que as pessoas utilizam dela, os coloca na vida cotidiana, faz com que a violência ela perpetue dentro da família. Né? E isso normalize, principalmente na questão de que a criança ela tem que ser obrigada
a beijar adulto porque o adulto quer beijar, não. Não observar o que a criança diz. É simples, a criança, nossa, vai dar benção pro seu avô, deixa ele pegar você no colo, não pode fazer isso com adulto, não pode negar. Só que aí você não tá escutando o não dessa criança, você não tá escutando, tá, mas por que meu filho ou minha filha... Tá tendo essa rejeição dessa pessoa. Sim, e não quer ir, por que ela tá dessa forma, por que ela chora tanto, por que ela se esconde? Já dá pra assinar, né? Dá pra um sininho assim tocar e a pessoa... Por que ela está fazendo isso? Até principalmente na medida de cuidado, que é quando a gente vai, sempre lá no nosso atendimento, a gente fala, olha, quando vai dar banho na criança, quando vai vestir, peça licença. Sim. Porque não é o seu corpo. A criança não é uma extensão do adulto. Ela está criando a própria vida, a própria percepção. Principalmente naquela idade que a gente chama que é a primeira idade, né? Dos 0 aos 7 anos que a criança está criando percepção de amor, de segurança, de educação. Ela está criando... Não pode. Exatamente, ela está criando o que ela é enquanto ser humano e o que ela vai ser. Então, vai dar banho na criança? Olha, a mamãe está pegando aqui, o papai está pegando aqui, mas a gente está limpando. Pode? Tá bom, mamãe. Tá bom, papai. Pode. Então, ela está ensinando que o corpo dela é privado. E que ninguém pode pegar nela, entendeu? Então, essa construção de limite. Também, quando a gente vai estudar sobre mudança de sociedade, leva 100 anos para uma sociedade mudar. Né? Então, assim, tem que ter uma conversa sobre isso, tem que ser mais aberto, a gente tem que falar sobre isso, mas a mudança ela não vai ser do dia para noite, né? Ela vai ser aos poucos. Ela é construtiva, né? Mas ela precisa ser tomada. Até isso aqui que a gente está tendo a mudança, né? Que antes não era tão proposto, que antes não era tão colocado, e agora a gente está falando sobre isso de forma mais aberta. A amplitude disso, né? Sim. E já que a gente entrou na questão de sinais, né? A gente vai entrar agora nos sinais e os tipos de abusos, né, que acontece com as nossas crianças e adolescentes. Então, o tipo de abusos que a gente sabe que é violências, tem alguns deles, né? Tem o erótico, né? Muito não se fala, né? Que onde o agressor ele utiliza de expor o seu corpo para a vítima, né? Esse é um dos temas que precisa ser dito muito, porque infelizmente a sociedade tem a mentalidade que se não houve penetração, não houve violência. Sim, isso é um tabu muito grande, né? Isso não é só, inclusive a gente tem conversado com a força policial, com a sociedade, inclusive com as escolas. Porque se não houve penetração, foi só exposição, né? Inclusive uma relação que os próprios pais, quando tem relação sexual e não percebe que os filhos possam estar ouvindo, tá vendo? Também é uma exposição. Então a gente precisa ver que é dentro de casa, né? Sim. Nós tivemos uma situação, nós não vamos dar nome que tem toda a ética, né? Mas exemplos claros de uma menina que disse, eu achei que meu pai estava machucando a minha mãe. Então são questões que precisa tomar cuidado, porque isso é um dos tipos de violência, né? Outra violência é a violência que existe, que inclusive tem a questão de machucar, né? O agressor, ele sente prazer na violência machucando a criança. Não é nem um ato sexual por si só, né? Acho que tem um nome, não é masoquismo. Qual que é o termo mesmo? Quando ele utiliza a força física para machucar a criança. Tem um termo, mas depois eu vou pegar a terminologia correta. E temos também o clássico, né? A violência física, né? Que é o ato da penetração, de encostar nos órgãos, enfim. Entre outras violências que nós temos. Mas hoje é que a gente precisa trazer mais, para até desmistificar, é a questão da violência sem toque. Porque a com toque, você tem como provar o sistema, mas a sem toque tem, muitas das vezes, matando as nossas crianças, porque as famílias não acreditam. E se for sua família, eu me calaria. O sistema não acredita. A descredibilidade, e já tem estatística comprovada, que 98% das crianças que falam sobre a violência, elas não inventam. Diz, a criança tá mentindo. Não, isso aí é coisa na cabeça, é uma criança fantasiosa. Eu escuto isso quase todos os dias, e o David também deve escutar isso, né? Não é fácil. Ainda mais esse assunto, né? Sim, ela não inventa. De onde essa criança vai tirar? E outro mito disso da violência é que a criança vai esquecer. Não esquece, jamais. Precisa ter um trabalho com responsabilidade. Por isso aqui eu quero já parabenizar a minha colega pelo trabalho que ela exerce lá no Avidas. Sei que ela trabalha na universidade, mas especificamente no ambulatório, porque é um trabalho muito sério, um trabalho que precisa ter, além da técnica, ter um olhar mais humano, um olhar de respeito,
Porque essa criança já é tão violentada pelo sistema. Quando eu falo sistema, ela é violentada pelos pais, violentada pela escola, até mesmo muitas vezes, quando o conselho não tem esse olhar, ele pode ser violentado pelo conselho também. Então a gente também tem que tomar cuidado, que uma das violências que a gente não falou, que é a violência institucional. Que ela também é uma violência. Porque até concluir todo o caso, aquela criança ela está sofrendo, é um impacto muito grande na vida dela. Mas em contrapartida, eu fico feliz com a Lei Henri Borel, porque em seus artigos 5º, 15º, ele traz assim, a partir do momento que a ciência de uma suspeita, as pessoas têm que parar de achar que são investigadores. Só depois de tiver a prova concreta que tomar ação. Não. A partir da suspeita, comunicar às autoridades, porque antes da Lei Henri Borel, quem saía da casa era a vítima, ou seja, mais uma violência, certo? Hoje com a Lei Henri Borel, quem sai é o agressor. Eu tive uma situação que em 24 horas foi retirado da casa, preventivo. Ele não precisa ser culpado para ser detido, se for necessário. Então a gente tem que utilizar muito, e aí quando aquela pergunta anterior, eu acredito muito, as pessoas não têm muita ação a ser feita por desconhecer as leis que tem, pela falta da ignorância do conhecimento. E como que elas vão conhecer? A partir das nossas provocações, a partir do nosso falar. E aí vem o medo também, né? Eu vou denunciar, vai tirar a criança de mim. Justamente isso, a falta do conhecimento. Né? Mas assim, a gente que está um pouco na ponta, né? Essas leis, elas são importantes, são marcos históricos importantes para a defesa da nossa criança, só que muitas vezes elas são deturpadas e são criadas outras leis para minimizar essas, Sim. principalmente quando a gente fala de lei de alienação parental. Para mim, é a pior coisa que aconteceu assim, dentro da defesa da criança e do adolescente. Por quê? A mãe chega no nosso ambulatório com a criança dizendo que foi vítima de violência sexual pelo pai. Aí não tem no exame físico nada que comprove, né? Até porque tem várias formas, como o David mesmo falou, vários tipos de violência. E até violência que tem penetração, a gente sabe, o corpo humano ele funciona de várias formas. Nem sempre o homem vai ser roto, né? Nem sempre vai ter fissura, né? Então, dentro disso, a mãe fala, o que eu faço? Eu fico olhando para ela e falo, vai ser muito difícil, porque a criança é muito pequena, ela vai falar dentro de casa, com a mãe dela, com a rede de proteção dela, ela vai chegar no ambulatório com pessoas totalmente desconhecidas, ela não vai se abrir pra gente num primeiro, num terceiro, num quarto, no quinto encontro, ela vai ficar brincando, ou ela vai colocar que o pai faz uma coisinha com ela, que é outro defeito. Gente, falem que partes íntimas são vagina e pênis. Não coloca florzinha no nome. Não fala, é pipiu, é minhoquinha. Não. Sabe por quê? Porque quando vai para um processo judicial, o juiz olha para a cara da criança, a defensora, a juíza, tá, onde foi que ele mexeu? Na florzinha. Onde é essa flor? O advogado do acusado vai lá, a flor pode ser outro lugar. Né? A flor pode ser a perna, a flor pode... E a gente vai fazer o quê? Se a criança aprendeu que a região íntima é florzinha. E a mãe falar, não, mas eu ensinei pra ela que a florzinha é região íntima. Ah, mãe, então você tá criando uma ruptura de vínculo familiar com esse pai, que é exatamente o que é a lei de alienação parental. Porque se a criança ou adolescente tiver uma contrarreferência negativa à figura do pai, dos avós, né, dessa família, ou do pai ou da mãe, mas que isso 90% vai acontecer com a família paterna, né, então por isso... É questão histórica, né? Exatamente. O homem, ele, infelizmente, aproveitando a sua deixa, o homem pra mim ele tá em dívida com a sociedade. O homem pra mim, se você for fazer uma leitura crítica, quem que violenta? Sempre é o homem. Quem que agride mulher? Feminicídio. Quem que... Você tá entendendo? Sim. Então quando a gente vai falar, só que não quer falar sobre isso, porque é muito bonito falar. Não, nós temos que falar as claras. O homem, infelizmente, ainda está em dívida com a sociedade. Ele pode mudar esse comportamento? É o meu desejo. Mas enquanto não muda, ele é o observatório da ação. Sim. Todas as políticas de crime que foi criado por causa dele, entendeu? Até me questionaram uma vez, falando assim, por que não tem o João da Penha? Eu falei assim, vou olhar estatisticamente, muitos homens apanham e é assassinado pela mulher. Sim. Então, o Brasil ele é criado a partir dessa perspectiva, fazer uma reflexão crítica sobre isso. E aí, quando ela fala sobre isso, de dar nome, minha filha tem 3 anos. Eu já falo pra minha filha. Eu converso com a minha filha falando a ela, olha, isso não pode, a régua aqui, minha filha. Homem não presta. Ah, papai, ninguém presta, minha filha. Eu ensino a minha filha. Ela se limpar, ela se dá banho. Quando a minha esposa está em casa, ela que faz. É óbvio que eu também tenho que exercer minha paternidade, mas eu também tenho que saber os meus limites enquanto pai. Exatamente. Então, assim, é importante a gente ter
dimensão sobre isso nesse tema, né? Exatamente. Eu acho que mudando toda essa visão, essa mente, talvez a gente pode ter um futuro diferente. Até porque, assim, a gente coloca, não demonizando, né? Uma lei que ela nasceu através de a lei da alienação parental, né? Da necessidade, né? Só que elas usam isso, os advogados de defesa, né, até o próprio agressor contra, né, então a mãe, ela não tem nenhuma prova, porque hoje, quando a gente vai fazer processo, a gente tem que ter uma prova, né, prova física. Sim. Só a palavra, é muito bonito quando a gente diz que só a palavra da criança vale, mas na realidade ela não vale de nada, tá? Não se concretiza isso de que só a palavra da criança vale alguma coisa, ela precisa de alguma prova, né, de nenhuma idade. Aí o que acontece, né? Se a mãe filma, ela não pode, porque ela tá criando provas, tá? Então, se ela tá filmando, se ela tá tirando foto, se ela tá gravando, eu já falo, olha, não faz isso. Porque isso pode ser que ele vá na delegacia e diga que você tá fazendo calúnia com ele, difamação. E aí faz o processo oposto, né? Que aí denuncia a mãe que tá tentando proteger de alguma forma, porque o filho tá falando de algum jeito que está sendo violentado, pode ser não sexualmente, pode ser de outras formas, sim, tá? Até porque a principal questão que tem dentro da violência sexual ou das outras é uma questão muito familiar, de conflitos familiares, né? Que aí a mãe fala mal do pai para a criança, aí o pai fala mal da mãe para a criança, e aí a criança não sabe quem acredita, quem é bom, quem é ruim, o que está acontecendo. Aí a criança muda de comportamento, aí a criança fica ansiosa, aí a mãe chega com essa criança ansiosa e fala, ai, minha criança está ansiosa, deve ter sido violência sexual. Mas tem tantas outras violências dentro, né? Por que só a sexual a gente vai se preocupar tão forte? Tem que se preocupar, mas as outras também acontecem. Eu lembro muito vividamente de uma adolescente que ela era violentada desde criança, que ela falou, ela tinha repetidas tentativas de autoextermínio, né? E quando a gente foi atender ela falou assim, a minha dor, o motivo de eu estar aqui hoje não é por causa da violência sexual que aconteceu. Sim. Foi a negligência da minha família. Sim. Foi a minha família não ter me acolhido. E eu vou dizer assim com muita clareza, o que mais impacta na criança é não acreditar, é a negligência, é o não acolhimento, né? Não é só a violência sexual, por quê? Eu vejo muito, criança sofreu violência sexual, mas os pais se preocuparam, a família organizou ali, não, vamos cuidar, vamos atrás, não, filha, você tá protegida, filho, você tá protegido, e a criança, ela volta na vida dela, como criança, ela volta a brincar, sim, claro, a violência aconteceu, mas ela vai trabalhar em cima daquilo, ela vai criar mecanismos para que aquilo não se torne o que ela é, não se torne um resumo da vida dela. Sabe? E quando isso não acontece, a gente vê uma criança que não acredita em si mesma, que tem medo das coisas, que ela acredita que não é capaz de conseguir, que ela é um alvo fácil e que tudo bem acontecerem coisas ruins com ela, porque não vai adiantar nada. E aí a gente cria aquele adulto disfuncional. E esses são até os impactos, né? Que se dá ao longo e curto prazo, né? Sim. Na vida dessa vítima. Sim. Então é complicado porque ela falou muito bem, né, Samara, como sempre, dentro dessa fala, que o que me preocupa muito, porque também, quando a gente está falando sobre isso, Samara, as pessoas, o pai ou a mãe, utilizam também desse fato da violência, quando fala da proteção, né, por interesse de proteger, mas sim de arrumar argumentos para ganhar uma causa, um processo contra um ou outro. Sim. Então a gente vê que o indivíduo, ele acaba que ele fica mais uma vez em segundo lugar, né? Mas, diante de tudo isso, sobre quais são as consequências disso, e aí eu posso falar com muita tranquilidade hoje pro podcast, não tenho vergonha disso, porque as minhas palestras eu falo, eu sofri violência sexual aos meus 6 anos, né? Todos os lugares que eu vou palestra eu digo sobre isso. E aí a Samara falou muito bem. A partir do momento que eu tive um lugar de segurança, onde pessoas conseguiram me ajudar, inclusive foi profissionais que iram à escola falar sobre isso, quebrou esse tabu, e você pede ajuda, você diminui alguns riscos na vida adulta, né? Hoje eu tenho minha família, né? Tudo, hoje eu consigo falar sobre isso sem uma dor. Mas as consequências são grandes. Um dos comportamentos é uma criança que está tranquila e começa a ficar agitada, bater nos colegas. Eu estou falando agora sentimento mais explosivo, né? De dar cadeirada, chamar a atenção de alguma forma. E por falta da leitura da sociedade, é muito fácil, um menino rebelde. Mas não é aquele menino rebelde que está por trás dessas ações que tem que ter essa leitura, né?
Para além dessas ações, o próprio isolamento, né? Nós estamos falando agora o inverso, né, daquele explosivo, o isolamento, aquele que ele se isola diante da situação. Ele era muito para frente, dialogava e começa a ficar acanhado, andar mais cabisbaixo, ele retrai. Então, assim, nós temos esse público também. E o outro é aquele que começa a se cortar. Nós temos aquele que começa a ficar deprimido, não fala mais, inclusive tem a sensação, o sentimento que eu tive, de autoextermínio, porque a dor é tão grande que não faz sentido mais viver. E aí trazer para essas pessoas a perspectiva, primeiro, que ele não é culpado. Nós temos que mudar essa mentalidade. Porque a sociedade, querendo ou não, ela culpabiliza a vítima, né? Tirar esse sentimento de nojo, né? Principalmente nós temos muitos meninos que são violentados por um estigma político. Ah, mas você foi violentado, então você é gay. Ainda usa a bandeira da sexualidade para inibir o pedir ajuda. Então nós estamos falando de várias consequências que ela gera fisicamente, psicologicamente. Sabe aquela dor que você sente, você não sabe aonde está cortado? Parece até física, né? Então é disso que nós estamos falando, é muito mais profundo. Então a gente precisa chegar nesse lugar, primeiro, dar crédito a essa criança, esse adolescente, trazer a ele que ele não é culpado, que ele não precisa sentir esse nojo e dar um novo perspectiva de vida. Hoje eu falo com muita tranquilidade, agradeço a minha esposa, agradeço os parceiros, aqueles que me viram no meio de todo aquele tumulto, daquela quebradeira e me encontraram. Então hoje eu posso estar aqui falando sobre isso, hoje eu lembro, mas eu não sinto mais a dor. Entende? É isso que nós temos que ensinar anteriormente. Nós temos que ensinar as nossas crianças que vai ter aquela cicatriz, ela vai ser vista, mas ela não dói mais porque você, de alguma forma, se recuperou e ajuda outros. Hoje a minha luta, não faço porque o David faz caridade. Não, nós ganhamos para trabalhar. A gente tem que mudar essa mentalidade também que as pessoas fazem por caridade. Não. E a partir também da nossa vida. Então, se você tem uma perspectiva que você tem possibilidade, então você é uma regra? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu sou só mais uma na estatística que conseguiu. Sim. Não estou dizendo que todos vão conseguir, porque alguns falam que é meritocracia. Não existe mérito. Existe falta de política, falta de interesse, falta de proteção. Sim. Essa é a minha visão. Exatamente. Quando a mãe está brigada com o pai e a própria mãe tira a autoridade do pai, como ele se proteger nessa situação? Então, a gente está falando de um adulto, né? A gente está falando de 2 adultos, né? E adulto é uma questão que a gente precisa ter autoridade e ter definições, contratos. Eu acho que relações adultas têm contratos e acordos, né? Então, assim, primeiro, o que se deu a isso? Como foi que começou esse conflito familiar, né? É algo sem diálogo? Porque, assim, você inicia uma relação, casamento, namoro, noivado, qualquer que seja, que você se uniu a outro parceiro ou parceira independente. Você construiu uma família, você teve um filho daquilo, né? Foi um acordo, vocês criaram isso. Só que quando os seres humanos, eles não têm uma intencionalidade de representação de manter aquela família, aí elas acham que não tem compromisso mais um com o outro, né? Então eles rompem respeito, eles honram acordos, honra, né? Porque quando a gente está com outra pessoa, a gente tem que honrar aquela pessoa, os acordos que a gente fez, e aí o filho ou a filha fica dentro de um território de violência, que é eu não chegar para essa pessoa e falar, olha, isso aqui é dessa forma, sem a criança. Porque eu acho que conversa de adulto tem que ser com adulto, não com criança envolvida, tá? Para a gente separar, porque a criança vai, né, nem vai entender o que é aquilo que está acontecendo. Então, olha, somos 2 adultos, vamos conversar, vamos fazer isso. Não deu na mediação familiar dentro do território? Justiça. Por quê? O artigo 21 do ECA fala sobre isso. Exatamente. Quando não há mais interesse conjunto, procure justiça para regularizar. Exatamente. E seguir. Por que acontece? As pessoas não judicializam as questões familiares que não são acordadas dentro do território. Aí o que acontece? O pai pode pegar qualquer dia e a mãe fica irritada porque não se organizou. Ou então a mãe pode pegar qualquer dia, mas é bem menos, né? Geralmente o filho é da mãe, principalmente quando separa. E aí eles... Exato. E aí eu não tenho esse acordo. Agora, se eu faço lá minha separação, tudo certinho, pago pensão, porque a maioria não paga, tá? A grande maioria não paga. Sim. E aí a gente vai chegar num ponto... uma parte crítica também, porque se for de peso, eu não gosto de falar sobre isso, mas você gosta de falar. E pensão, que é a mais interessante, tanto que nós vivemos num... Dá R$200, a mulher tá botando... R$200 a mulher tá colocando... Silicone, carro novo! Você já quer saber que poder é esse que a pensão tem. A mentalidade, ela é perversa nisso, mas dentro desse foco, cortando já a Samara,
eu vejo que os adultos usam a criança como arma. A pergunta é, quando tira, na verdade é intencional. Para atingirem um ao outro. É intencional tirar, porque muitos deles utilizam desse mecanismo até para chegar no setor da justiça, né? Sim. Com provas. E não percebe que nesse processo de tirar a autoridade, porque é o seguinte, eu tenho casos que pais são separados, se respeitam, se vocês verem como chegam para nós, é totalmente diferente. Porque uma coisa é eu separar e há ainda afeto. Então resolva sobre o afeto com os adultos. E aí, como o homem, muitas das vezes ele tem covardia de dizer que ama e não quer dar o braço a torcer, ele prefere judiar. Essa é a mentalidade perversa. E com isso ele faz algumas ações que de fato irritam. Tem mulher também que são perversas? Tem. Tá ser tudo humano, certo. né? Tá tudo certo. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos utilizar as nossas indiferenças como adulto colocando as crianças no meio do jogo. E o que tem acontecido é isso, porque quando eu falo pro meu filho não ter respeito pelo pai, eu comecei os jogos vorazes. E vice-versa. Porque aí eles não perceberam que o jogo que eles estão fazendo, por isso que a lei Henri Borel, para mim, ela é linda. Não tinha, até a lei Henri Borel, a questão da violência patrimonial. Que uma das grandes estratégias que utiliza para violentar a criança, inclusive nessa perspectiva, é a parte de patrimônio. Você já percebeu? Quando tá com o pai, vai com o tênisão, vai com o bonito, vai com a roupa, porque o pai, eu costumo dizer que em muitos lugares, quando o pai vai uma vez só no dia, ele fala que é parte de diversão. Mas a realidade do menino, por que ele não quer atacar a mãe? Porque a realidade é ser disciplinado. E o que a gente tem que mudar a mentalidade é que estando com o pai ou com a mãe não é parte de diversão. Os dois têm que ter a mesma regra. Então, muito desse desacordo é porque também não há acordo na forma de educar. Tá? Não estou dizendo que o homem é o monstro e nem que a mulher é a vítima. Eu estou dizendo que precisamos realinhar essas ideias e quando a criança está no meio disso e ela é vítima, nós temos que ir para cima dos adultos. Sim, e até porque é uma coisa mínima que eu vou falar, mas isso atinge muito, no sentido de que a criança quando vai para casa do pai, ela toma leite com Toddy. E quando vai estar na casa da mãe, ela tem que tomar chá ou suco, não pode leite com Toddy. A criança vai preferir tomar chá, suco ou leite com Toddy? Então, se tem, e criar crianças tem que ser mediante acordo, no sentido de a gente vai seguir a mesma coisa. Só que as pessoas muitas vezes não têm maturidade para lidar com isso. O ser humano não gosta de perder. E um término, separação, distância é esse sentimento de perda. Isso vira, eu perdi o meu controle. E as pessoas gostam de ter o controle. Exatamente. E aí elas querem mostrar, eu tô melhor que você. A gente se separou, mas eu tô melhor que você. Eu sei criar melhor meu filho. Eu dei o tênis do ano para ele. Então, assim, a justiça, ela é um direito positivo, ou seja, ela é o direito legal, é o que está na lei da lei, ali, é literalmente aquilo. Quando a gente extrapola isso, a gente entende que justiça nem sempre é justiça. Tá? Nem sempre a justiça ela vai ser justa, tá? Até por causa dessa construção que ela foi, né, dada. Então, o interessante seria as resoluções de problemas familiares dentro do vínculo familiar. Por quê? Quando chega pra gente, eu falo, não, mas você falou com o pai dele? Não, o pai dele me bloqueou, ele não fala comigo, diz que agora é só mediante ao meu advogado. Mas então, fala que eu escuto também. Arrume um advogado. Só que essa mãe não tem condição, porque esse pai paga R$300 de pensão, porque aí ele sonega o que ele recebe, né? E aí ela não tem condição de manter. E, gente, manter criança é muito caro. Muito caro. É escola, é remédio, é fralda, é vários outros fatores para criar uma criança com um mínimo de decência, né? E aí, então, vá na defensoria. Só que a defensoria, e não uma crítica, porque é um órgão novo, tá? É um órgão novo, não a defensoria em si, mas a construção atual dela é nova, tá? Então, só que eles estão abarrotados de processos, de coisas para resolver o conflito familiar da sua casa, que poderia ser resolvido lá. As duas partes. Né? Rápido e leve. Isso, mas questão de orgulho, questão de ego, tudo isso inflige na criação da criança, e quem sofre é a criança ou adolescente. Mas não resolveu, né, terminando de responder isso, não resolveu? Esfera judicial e seguir os acordos. Até porque se você não seguir o acordo, você é preso. Porque a única coisa que dá presa no Brasil é atraso de pensão. 3 meses já... Aí o que faz, né? Ele paga 2 meses, aí fica sem... Aí eu pergunto, o que tem a ver com o tema de violência sexual? Tudo. Assim as nossas crianças estão desprotegidas. Porque enquanto os pais brigam, os agressores estão de olho. Sim. Entendeu? O que tem a ver? Tudo. Então a gente tem que ter esse olhar crítico, porque os agressores utilizam das fragilidades. Inclusive, nós tivemos uma palestra com uma delegada federal, ela disse, enquanto os pais estão dormindo, dormindo, quando eu falo, não é o dormir literal, é o dormir na criação dos filhos, o agressor está montando estratégia. Sim. E não só na criação, né, também tem aquela questão do cuidado, né, vamos supor, se a criança está a família está num evento, numa festa, num churrasco ali, muitas das vezes
acaba não protegendo a sua criança. Se um dia eu for ter um podcast falando sobre paternidade, é o que eu tô tentando, eu acho que eu vou ser bem bitolado, porque os meus filhos, aonde eu vou, eu tô com eles. A festa não é pra mim, a festa é pra eles. Sim. E aonde eles estão, eu tô atrás. Sim. Até muitas pessoas falam, por que você não senta aqui? Eu falo, não, meu filho está, eu tenho que até pra trazer meu filho. Exatamente. Porque se amanhã eu tô sentado, se divertir, mas estando se eu tô sentado e meu filho for violentado, sofreu alguma violência, é minha responsabilidade. Sim. Porque ele ainda não tem um limite de defesa. E muitas das vezes as pessoas, nós estamos num ambiente seguro, não está num ambiente seguro. Então assim, a única orientação que eu sempre faço para pais e mães, e digo, não estou falando para mães, porque a mãe já cumpriu esse papel muito bem, que infelizmente os pais têm abandonado as suas casas. Os pais têm cometido muitas violações de direito familiar. É dizer, cara, tá tempo, volta pra casa, tem um diálogo, tem um acordo, entendeu? Quando eu falo volta pra casa, não tô dizendo aquele que acabou, não, tô falando assim, de respeitar a casa no sentido de que a mãe do seu filho, ela continua sendo a mãe do seu filho. Ter uma convivência, respeitar essa pessoa. E respeito aos entendeu? filhos mesmo. Só que geralmente esse casamento não acaba com respeito, né? Não. Então, por isso que a mulher fica muito magoada, porque geralmente é uma traição. Quando ela desiste mesmo, né? Porque a mulher ela demora a chegar nesse lugar. Mas quando eu costumo dizer que a mulher, para decidir a sair desse lugar, ela já sofreu muita violência. Muito. Infelizmente. O homem não. O homem ele só sabe que perdeu depois que ele sai. Sim. Alguns homens vão achar ruim, mas é verdade que eles fazem a reflexão mas acaba sobre que isso. mesmo eles não saem. Mas a violência da mulher é uma extensão à violência à criança. Ela vive né? Ela é basicamente, assim, maioria dos nossos casos que a gente acompanha, a mulher tem uma medida protetiva. Contra esse agressor. Mas a criança não tem. Aí ela que tem que... Sim, e ela que tem que... Por isso que eu falo, a lei é positiva, ela é o que tá ali, né? Atravessou aquilo, não tem proteção pra você. E nós, mulheres, estamos desprotegidas. E eu faço a mesma pergunta que o David falou. Por que isso tem a ver com o desejo demais? Porque a mulher, ela é o fator principal de segurança dessa criança. A gente tá numa construção de família diferente agora no Brasil, né? Que a gente só falava de família nuclear, que era família baseada mãe, né? Pai, filho ali. Que não, é um modelo que foi pragmaticado desde a época. Mas a gente tá falando de família. Sim. Mãe, só pai, mãe. E que geralmente é a mulher que detém desse cuidado, né? A avó, a mãe. Então, se ela tá desprotegida perante a lei, perante as políticas públicas, como é que ela protege o filho? Tinha que ser automático. Porque o que tem me trazido muito desassossego no conselho, não só eu, mas todos os meus colegas, é que quando vem a medida para uma mãe que é violentada, não vem pro filho. Não vem. E ela tem que mediar a visita. E eu falo, mas se você tem medida protetiva, você não pode ficar a 200 metros dele. Mas quem é que vai levar meu filho pra visitar o pai? Tá entendendo? E se essa mulher perde essa medida, ele usa? Não, mas ela veio me ver tal dia. Eu tenho foto. Também, né? Entende que é profundo? A gente tá falando de um tema que... não é uma visita nem assistida, né? Não é uma visita nem assistida. Criança. Não, porque aí ela tá afastando o pai. Aí eu entro com a alienação parental. Entendeu? Se ela não... Mas então, isso. Como é que eu falo pra uma mulher? Não vai levar seu filho. Gente, o tema é bem... Os homens ficam bravos com a gente, mas vamos mudar a mentalidade, né? Vamos educar as crianças, os novos homens, né? Sim. Até porque nos nossos atendimentos, quase 100% quem vem é mulher. Nunca é o pai. Né? Até porque, quando a gente fala de se ausentar no cuidado da criança do trabalho, o homem não é liberado, né? Também tem essa questão ali dentro estrutural, né? Dentro dos locais de trabalho, não, né? Favorece, a estrutura não favorece, o homem também está nesse lugar. Sim. E o homem também está acomodado a não estar nesse lugar. E às vezes o homem, ele também, não é nem o passar o pano para um agressor, mas às vezes a mulher, ela chega, conta pro marido, olha, teve uma pessoa que eu olhei e vi um toque diferente. Não, mas às vezes você olhou errado, eu vou te falar, às vezes você entendeu errado. Esse aí não tem sangue no olho. Nenhum homem toca na minha filha, nenhum homem toca. Não é de possessão, é de cuidado. Sim. Tá? A gente tem que dividir, saber falar sobre essas questões. Porque assim, é muito fácil o homem querer defender o outro naquilo que está errado, isso não existe. Se violentou, tem que ter suas responsabilidades, tá? Então assim, é importante a gente falar sobre toda essa conscientização que a gente precisa se alertar. A sociedade aí, ela é machista, ela utiliza disso, mas isso pode. Eu posso dar um tapinha na bunda, eu posso pegar no seio dela, tudo é permissível. E não é. Aquilo que não é seu, você não coloca a mão. Quando eu falo ser seu, não estou falando de domínio. Eu falo assim, você é casado, você tem um contrato. E mesmo assim, se a sua esposa não quer ter relação com você, não faça, porque também você está violentando a sua esposa. Também não se fala sobre isso.
Porque aqui nós estamos falando sobre o Maio Laranja de criança. Mas quantas mulheres estão dentro de casa? Mas eu tenho um contrato com você tem obrigado a ter relação sexual comigo. Isso não existe. Isso é violência. E se a criança cresce dentro desse seio familiar dessa forma, acha que é natural. Sim. Né? Então ela vai aceitar isso de forma muito natural, muito... Tá, então se alguém tocou no meu corpo, né? Sem minha autorização, minha mãe faz isso com meu pai. E eles se amam, né? Minha ideia de amar. Então tá tudo certo. Sim. Principalmente o toque, né? Às vezes, muitos casais têm aquela questão de um toque, de um tapinha na bunda, e a criança naquele convívio, ela vai achar que é normal. Então ela vai pra escola, ou ela vai pra algum lugar, um adulto vai lá e dá esse toque. O que eu penso que a gente tem que reconstruir? Os nossos filhos têm que saber que a gente se ama. Sim. Acho que isso é importante a gente falar sobre isso. A minha filha, todo dia quando eu saio, eu esqueço de dar um beijo na minha esposa, ela fala, papai, cadê o beijo da mamãe? Ela tem 3 anos. Porque eu já ensinei pra ela, eu dou um abraço nela e dou um beijo na mãe dela. E, exemplo, eu tenho essa prática, eu acho que a gente precisa fazer isso. Parece ser quadrado e não é. David, não. Exemplo, domingo, sábado, eu saí pra dar uma palestra sobre violência sexual no SESI, né, que me chamaram. E aí eu saí, passei em frente à floricultura, veio na minha cabeça, leva uma rosa pra sua esposa e pra sua filha. É simples, não precisa ter o dia da mulher, não precisa ser nada. Sim. E eu levei uma rosa vermelha pra minha esposa, até isso a gente tem que ter sentido no que faz. E levei uma rosa salmão pra minha filha. Porque ela tem que entender que tem diferença também dela. Né? E eu disse a ela, olha, sua mãe é a primeira mulher que eu amo na minha vida e você é a segunda. Então a gente precisa também mostrar para os nossos filhos o que é amor, o que é respeito, o que é carinho. Sim. Parece ser difícil, mas a gente precisa exercitar isso também. Ela vai crescer, né? Claro. E eu quero que ela tenha uma pessoa melhor do que eu. Com certeza. Porque é tudo é tudo baseado na comunicação. Porque o que acontece? Os adultos, eles não se comunicam com as crianças. Não. Eles só fazem as coisas de forma tradicional e vai seguir a vida e não explica aquilo para a criança. Olha, a gente está fazendo isso porque é dessa forma, é assim que funciona. Claro que a criança não vai entender tudo que você está falando. Você vai ter que falar numa linguagem mais dela, né, mais apropriada dela. Então, até porque eu sempre digo, a criança, ela não vê o mundo preto e branco como a gente. Ela não vê o sim e o não. Ela vê o talvez, não sei, eu não sei o que eu quero. Então ela vê muito colorido, só que você tem que ser claro, por quê? Às vezes quando chega pra gente fala, não, ele nem sabe o que a gente tá fazendo aqui. Quando a gente vai falar com a criança sabe de tudo. Porque ela escutou atrás da porta que o pai tava falando, escutou a mãe xingando o pai no áudio do WhatsApp. Então ela sabe, a criança sabe que tem alguma coisa de errado, mesmo que ela não fale, mesmo que ela não demonstre, porque dentro daqueles sinais, uma coisa que eu acho importante colocar, é que a criança também pode não demonstrar que tem alguma coisa de errado. Perfeito. A adolescente também pode não colocar isso. Silenciar. Sim, sabe por quê? Porque ela normaliza aquilo. Ela naturaliza a violência sexual. Então, pra ela tá tudo certo. Aí ela não vai ter baixo rendimento escolar. Ela não vai ter uma ansiedade ativada, ela não vai ter mudança de comportamento brusca, então a família vai achar que tá tudo certo. Então, assim, sinais é uma coisa complicada quando alguém me pergunta, diga os sinais, né? Só que os sinais, eles não são claros quando a gente tá falando de criança. Quando a gente tá falando de adolescente, eles são mais, tá? Dependendo assim. Exato. Só que quando a violência chega na adolescência, e ela vai chegando muito pra gente com penetração, é a marca da adolescência, mas aconteceu já desde 5 anos de idade. Então, a violência, ela corre já no início da infância. E ela só vai aumentando, porque o agressor, o criminoso, ele vai criando táticas. Então, ele começa a passar a mão, e aí, então ela não revidou, então tá tudo certo. Então, eu vou levantar a roupa, eu vou tirar, Então, quando chega já na adolescência e não teve mudança de comportamento, porque muitas vezes não tem, e essa família não percebe, porque ela tá envolta de vários outros conflitos, chega nessa adolescência, e aí chega gestante. E aí a família, nossa, que é isso? O que aconteceu? Ela permitiu. Foi hoje? É agora? 6 meses, entendeu? E a criança nem sabe o que é, porque às vezes a gente tem que explicar o básico para adolescente. E a gente pensa assim, nossa, adolescente de 13 anos já deve saber de tudo, né? Saber mais do que eu. Só que quando senta ali, nossa, se eu menstruar, e eu se não menstruar, o que deu? Como usar absorvente, umas informações pequenas, É porque tá tão polarizado a questão também da violência virtual, porque, por exemplo, saber tudo, saber sobre esse sexo que não existe, essa ilógica desse raciocínio da própria pornografia, sim, dessa forma de manipular o corpo desregrado, isso sabe, mas da forma correta, porque, gente, a gente fala isso muito com os meninos quando eu vou dar palestra, o sexo, ele é maravilhoso da forma correta.
Mas a gente precisa saber qual é a forma correta. É que ela não se sente violada, que ela não se sente violentada. E que ela entenda a complexidade daquilo. Isso. Compreender isso, esse sentimento. Porque sexo, ele é complexo. Ele não é só um momento. Ele envolve sentimentos, expectativas, ele envolve conhecimento sobre o corpo. Por quê? Uma gravidez na adolescência, isso é estatisticamente comprovado. Acaba, atrasa e também perpetua muitos sinais negativos na vida dessa adolescente. Sim. Que não vai ter acesso muitas vezes à escola, à saúde, à cultura, não vai ter acesso à diversão, não vai ter acesso à saúde, entendeu? Então, assim... que existe no próprio ECO, o dia do combate à gravidez da adolescência. Então, são setores que andam juntos, né? Eles vão trabalhando assim. E é importante falar e alertar sobre isso, porque assim, eu conheço casos de que a menina foi abusada, mas não contou, a família não acolheu, não acreditou, e aconteceu com a amiga dela. E aí ela ficou sem saber se contava ou não. Por quê? Porque eu vou ter o mesmo acolhimento, a falta do acolhimento que a minha amiga teve, eu vou ter também. Sim. Então, assim, isso gerou um transtorno também na vida dela, porque ela ficou em dúvida. Eu faço ou não faço? Sim. Porque ela vivenciou aquilo com a amiga. Minha amiga passou e ninguém fez nada. Aí vem aquela falta, né? Eu vou contar ou não? Então é importante o alertar também para as famílias. Por isso é importante da campanha, né? Sim. Porque a gente tava brincando no início, essa marca por que em Marna tem tanto trabalho, né? Aumenta. Mas muito. Então acho que o que a gente precisa? Vamos colorir todos os meses de laranja? Vamos. E talvez todos os meses ter que talvez não seja direcionada a uma laranja, mas pautas específicas, cada mês soltar uma visão sobre, por exemplo, sexualidade. Isso é muito importante. O que eu não posso, e assim a gente vai avançando. Dentro das escolas, dentro das famílias, porque assim, normaliza muito o adolescente, a criança até que a gente recebe, masculino, bater muita punheta. Isso. Normaliza aquele excesso, que é normal, até, que é do homem. Favorece, né? Até fala que é algo natural. Que é natural, que isso tem que acontecer, que é isso mesmo, é o homenzinho do papai. A punheta é piauiense, tá, gente? Aqui é vacinação. É verdade, gente, porque eu sou piauiense, então vou usar um... Mas assim, é um conhecimento do corpo, tá? É um processo natural, muitas vezes, do corpo, tá? Só que isso, se não for algo orientado dentro de casa, se isso não for uma questão de saúde pública, porque é uma questão de saúde pública. Porque se torna adoecedor. Sim. Porque assim, o que as nossas crianças estão sendo expostas, conforme a lei fala aqui, quando a gente fala assim, a criança não pode ser exposta à pornografia, a imagens, porque eles criam uma fantasia que não existe. Olha, você tá dando que isso é um ciclo. O menino vê aquela pornografia onde um homem está há mais de 30 minutos em relação sexual com a mulher, e nós sabemos que o homem não dá conta nem de 1 minuto, desculpa os homens, e aí ele monta aquela fantasia. Vai, é um podcast, que não existe essa realidade, e aí a criança, o adolescente, entender o corpo dele, não tem essa resistência, ele começa a desacreditar, começa a fazer medida de tamanho de pênis, para saber o corpo dele, e aí isso aí acontece, ele tira a sua vida. Autoestima, né? Entende? Tanto que isso é sério, porque tudo na dosagem certa, da forma certa, é ensinado certamente. Quando a gente mensura a cabeça das crianças com todas essas imagens, essas informações, e o agressor já entendeu, tá? Ele já entendeu que a tecnologia é o melhor caminho. Tanto que as meninas hoje estão sendo pegadas até pelo tal dessa IA, que acha que está falando com outro menino, está falando com um homem. E quando ele pega uma prova disso, violenta ela a partir disso. Então, assim, nós temos que trazer alerta também sobre esse fenômeno, que ele não é de agora, mas ele está mais em evidência. E isso acontece tanto que... Eu não sei o que está acontecendo, que eu acho que a gente pode até ver se você está percebendo isso também. É aumento de violência sexual intrafamiliar, principalmente entre irmãos. Isso tem chegado num nível absurdo ao nosso ambulatório. De tipo, a cada semana. E isso antes não era visto. Ou talvez não era falado, né? Mas isso não era tão colocado. Então a família, aquele menino, e até é difícil, porque às vezes é um menino de 10 anos, que a gente está falando de criança, então criança é medida de proteção, né? A gente pega um menino de 10 anos, uma menina de 5, né? E que a família, ela resolve resolver aquilo só no ambiente familiar. Então ela não vai atrás de um CREAS, ela não vai atrás de um conselho, ela não vai atrás de
atendimentos especializados para cuidar dessa criança, porque os dois estão sendo violentados, no sentido que não tem um agressor, não tem uma vítima. Só na questão mesmo dela se sentir machucada, violentada, e ele tá nesse local de autoridade porque é mais velho, né? Porque quando a gente vai falar de violência sexual, eu preciso exercer uma autoridade sobre a vítima, então eu preciso ter um poder. Sim. Por isso que quando é criança, a gente não fala sobre violência sexual, né? Quando ali é entre duas crianças. Não tem uma violência sexual entre duas crianças. Tem um acontecimento que eu preciso cuidar e eu preciso protegê-las, tá? Então, quando chega no nosso ambulatório e fala, ai, não, olha, então, tô levando... Gente, chegou uma criança de 9 anos no Camburão. Um tempo desse, que é isso? Isso é proibido, tá, pessoal? Só pra saber legalmente. As pessoas não sabem muito da legislação, mas não se carrega criança em Camburão. Sim. Porque a criança, ela comete ato infracional, mas quem responsabiliza são os pais. Criança também comete ato infracional, quem fala é a lei. A diferença é que o adolescente, ele responde pelo seu ato, pelo ato infracional. A criança não. O que nós estamos querendo dizer que, diante de toda essa circunstância, quando eu falo que os dois são vítimas, e você falou muito bem, Samara, que eu acho que isso abre uma linha de raciocínio que as pessoas não falam. Essa criança que foi o dominante, ele também foi violentado e ninguém sabe. Sim. Então nós estamos falando de sinais, porque uma criança na idade dele não sabe o que é violência do nada. Ou ele viu, ou ele passou por aquilo. Normal, do nada ele vai ter que ou ele foi dominado em algum momento, então a gente precisa ter esse olhar, porque também se eu só olhar para a criança enquanto aquele é o agressor, porque a sociedade tem esse dom. Sim. Já não é adolescente, é o menor. Quando você quer ser pejorativo, que é bem pejorativo, que a gente não usa menor, né? Mas quando eu sou a vítima, aí eu sou adolescente. Mas se eu sou acusado, eu sou menor. Então a gente precisa mudar a mentalidade da sociedade sobre isso também. Mas crianças são vítimas. Ela viu ou sofreu o mesmo ato que ela está fazendo com o outro. A gente tem que avançar. Ele está repassando, né? Ele está reproduzindo. É isso. É sobre isso, né? Samara, uma pergunta específica para você. Eu queria te perguntar como incluir mais atenção nessa questão de abuso sexual com crianças atípicas e... Aproveitando também o gancho dessa pergunta, como vocês lidam nesses casos e as consequências envolvendo as crianças atípicas, né? Nesses casos específicos. Então, é uma pergunta muito boa e difícil. Porque, assim, isso tá vindo muito numa gama, assim, que a gente, quando senta enquanto equipe, fala, gente, que é isso? Sim. Eu recebi 3 autistas não verbais, né? A gente tá recebendo muito não verbal mesmo, vários outros, e a gente fica, gente, como é que faz? Agora, por quê? Porque essa mãe traz um relato muito sutil, né? Ele estava assado, ou ele não vai num banheiro, eu acho que sofreu alguma violência na casa do pai, eu acho que sofreu alguma violência na escola, ele tá constipado, ela traz elementos assim, sabe, irritabilidade, não quer ir pra escola, só que são elementos que, quando a gente vai falar com uma criança, que ela tem um manejo diferente, ela não vai se abrir de forma nenhuma com a gente, ela não vai nem se abrir com a mãe, porque a mãe nem entende ainda o que está acontecendo ali. Ela vê alguns sinais, né, de irritabilidade, alguma questão assim, só que quando a gente vai trabalhar de violência sexual contra crianças atípicas, não tem tanto material, principalmente quando a gente vai falar da psicologia, que é a que mais atua diretamente com essa criança, né, porque a gente vai trazer elementos de escuta, então a gente vai entender como é que essa criança brinca, como é que essa criança se comporta, como é que ela vê o mundo. Só que se ela vê o mundo de uma forma diferente, ela vai falar da violência de uma forma diferente também. Então, para compreender se uma criança que está sofrendo violência ou não, é tão difícil, porque ela não verbaliza com a mãe, e isso, assim... A forma de compreensão é diferente. Falo isso porque eu tenho um filho autista severo. Sim. A compreensão dessa criança ela é diferente. Sim. Até as reações dela é diferente do comportamento, porque ela não tem a dimensão do que é errado e do que é certo. Sim. E ela tá sendo uma grande parcela de vítima, né? Tá vindo muito isso, porque eu acho que o agressor, ele descobriu aqui é um ponto... Silêncio, né? Ela descobriu o silêncio. Quando eu falo silêncio, não só de não ser verbal, é de não expressar essa dor, né? Sim. Porque ela já expressa tantas outras dores que se confunde essa dor. Sim. Porque a criança, eu falo a partir da perspectiva do meu filho, meu filho, ele tá dentro de um lar que hoje... saudável, mas meu filho do nada, ele dá a crise da cabeçada no chão até estourar.
Então, como que eu vou expressar se essa cabeçada foi uma violência, se essa cabeçada foi frustração, se essa cabeçada é dor no estômago? E que muitas vezes eles não têm, porque a gente está falando o quê? Quando a gente vem com uma criança atípica, que ela tem um acompanhamento desde os anos iniciais, com fonoaudiólogo, psiquiatra, neuropediatra, toda uma equipe multiprofissional, a gente lida de uma forma diferente, porque ela já vai começar a responder alguns estímulos, ela vai se expressar de alguma forma, né? Ou ela vai ser direta demais, ou ela vai desenhar ali de uma forma dela, aos poucos, tá? Ou até a psicóloga que está acompanhando há anos essa criança vai notar alguma mudança. De comportamento, a partir do comportamento. Exato. Só que é mais eles de acompanhamento de anos, porque precisa de anos mesmo dessa criança pra gente entender alguns processos delas. Só que quando não tem, que é a maioria dos casos. Sim. Por quê? Porque o município, e eu não vou só colocar isso em Uberlândia, eu coloco isso numa esfera nacional, a gente não se preocupa tanto com isso. Por quê? Porque não dá retorno, essa população não vota. Então, a partir do momento que ela não vota, ela não é uma parcela que eu tenho que me preocupar. Ela não vai ser meu eleitor no futuro. Então, eu não me preocupo, porque a questão de saúde mental, ela sempre foi uma forma excluída. As pessoas sempre foram excluídas da sociedade, do meio do cuidado. E quando a gente está crescendo aqui, né, dentro desse acompanhamento, a gente vê muito fragilizado. Então, é uma mãe que a gente tem um campus, né, só que ele está abarrotado, porque não consegue dar conta da demanda que tem. E essa mãe não tem dinheiro para levar esse filho no campus. Se ela perder uma consulta, ela é desligada. Mas ela tem que trabalhar. Aí ela tem que levar o filho na terapia. Mas como é que ela trabalha e o empregador vai perdoar 3 ou 4 vezes na semana para essa mãe ir para as terapias dessa criança? Então, ela não consegue assegurar financeiramente, porque ela não consegue um plano de saúde, ela não consegue um vínculo de trabalho efetivo, e é bem precário, e dentro da rede de atenção ela não tem isso. E às vezes ela não tem nem informação. Essa é uma mãe que não consegue ir numa unidade básica para ser explicada, olha, a gente vai encaminhar você, a gente vai encaminhar, tem esse serviço, é tal dia, a gente tem transporte, eu tenho um cuidador que vai responsabilizar pelo seu filho, essa mãe vai conseguir trabalhar. Só que isso não tem. Acho que semana retrasada eu atendi uma mãe que ela estava com muita dor na perna, e eu perguntei o que ela tinha. Ela disse que tinha caído ontem de moto, né, um dia anterior. Ela tinha caído de moto, só que ela estava ali porque ela não podia se dar o direito de ter atestado. Porque ela perdia dinheiro a cada dia não trabalhado, que era o que pagava a terapia do filho dela. Aí ela falou, se eu não trabalho, moça, me diga, eu recebo R$1 por entrega que eu faço. Se eu não trabalho, não pago o plano de saúde do meu filho, você tem onde me encaminhar? E eu... Aí acaba que a gente se bloqueia, né? Porque, na verdade, ela tá falando uma realidade que ela é 90%. Nem toda família tem essa condição. Exemplo, nós estamos falando de crianças nível 1 de suporte. Sim. Mas quando eu falo nível 2, exemplo, minha esposa mesmo, ela é obstetra, ela trabalha na UFA, hoje ela dá aula, né? Mas, de vez em quando, ela tem que sair do nosso trabalho e buscar nosso filho na escola. Porque, assim, ainda eu posso fazer isso. E quando só tem a mãe, como que busca? Então, assim... É profundo dentro da pergunta, voltando para o nosso tema, nós precisamos mais que urgência, como também teve a Tati, como ouvir bebê, como ver sinais de bebê, hoje é essa leitura, porque nós vamos para um tempo que quem fala não sou eu, as estatísticas, as leituras, que nós teremos cada geração mais pessoas com autismo. Isso. Ainda há estudos que buscam que não é genético, ou seja, que seja, né, de vários fatores, né? Vários fatores, mas ainda hoje é isso, né? Então, assim, meu filho, ele é autista severo, a gente tenta, não é estático, a partir de toda a ação que você faz, ele nunca vai deixar de ser autista, mas vai ter uma qualidade de vida ou não a partir daquilo que é oferecido. E eu te falo, eu ofereço pro meu filho todas essas coisas, porque a gente investe nisso, e mesmo assim ainda vejo a gravidade. Imagina quem não tem essa condição. E aí essa criança, ela tá mais vulnerável a esses agressores, porque ela não fala. Essa mãe está cansada, ela leva num parquinho, porque é algo que é gratuito, e fica tentando descansar. Ali o filho é violentado e não se percebe. Então também não posso ser culpa para esse indivíduo. Mas as táticas, pra gente entender, o agressor parece que ele está em 2090.
Ele sempre está à frente. E na pandemia, o que mais me aterrorizou, que até então era 6, 7, 8 anos, né, Samara? Agora é bebê de 5 meses. 2 anos. 2 anos. O último que foi dito para nós que a Polícia Federal pegou tinha 4 dias. 4 dias. Então, assim, entende que... Não, 4 horas. 4 horas de vida, né? 4 horas de vida, né? 4 horas de vida. 4 horas de vida. Então, assim, entende que é uma pauta muito urgente de ser dita, mas com responsabilidade. Sabe quem que eu acho que a gente precisaria chamar para a mesa para dialogar num bate-papo desse? Cadê a política? Cadê os nossos agentes? Públicas, né, que falam. Cadê aqueles que vão trazer... eu falo isso porque é mais do que necessário. Vamos montar um comitê, um GT. Para quê? Mais um GT para nada? Ou nós vamos trazer... Então tá, não estou nesse GT, nós vamos colocar um executivo, um legislativo, e aí nós vamos fazer para a pauta. Vamos escrever e vamos executar. Porque, de verdade, desculpa meu desabafo, eu estou cansado de estar em GT, eu estou há mais de 20 anos nessa área, e eu não vejo desenvolver. Quando fala dessa pauta, não há interesse. Há interesse em outras pautas, mas a pauta da violência não há interesse. Primeiro, nós vamos mostrar a podridão que está a cidade. Existe um bueiro nessa cidade que precisa ser tratado. E se não tratar, vai continuar acontecendo. Entendeu? Então a gente precisa trazer isso à tona, trazer com responsabilidade. E uma dessas é valorizar as pautas políticas. Aqui está aqui, ó. Quanto tempo numa vida está sofrendo, gargalo, sendo assim, fisicamente, profissionalmente, mas está ali. Se eu trago mais também, pessoas para fazer isso tecnicamente, estruturalmente. Sim. E assim, é uma coisa que eu não gosto muito de nomear, quando a gente fala desse cuidado da família, é o termo negligente. Eu acho o termo negligente, ele muito errado, no sentido, sim, até porque, quando eu digo que uma mãe ou uma família é negligente, é porque eu digo e eu reafirmo que as políticas públicas foram ofertadas para essa família, foram dadas, foram orientadas e por decisão da família ou dessa mãe ou de quem seja o cuidador, decidiu não dar ou oferecer esse cuidado. Sim. Mas quando eu digo que ela é negligente, mas eu não ofereço saúde, educação, cultura, salário digno, nada, como é que eu vou ofertar e dizer que essa mãe está escolhendo não levar seu filho para um cuidado? Inclusive, essa mãe que tem esse filho nível 2, ela falou, eu tentei colocar ele numa ONG, porque ele está sendo cuidado à tarde, no período que ela está trabalhando, pelo outro filho de 16 anos. Que não poderia, né? Só que se essa mãe não deixa com ele, ela vai trabalhar com quem? Se a única rede de apoio é o filho de 16 anos. Quando ela levou na ONG, a ONG falou, não vai estar dando não, porque seu filho faz terapia 4 vezes na semana, vai cortar o nosso cronograma aqui, aí ele não vai estar acompanhando não. E sua mãe vai deixar esse menino aonde? Sim. Entendeu? Então, assim... bem amplo, é mudança de estrutura também. Política pública, né? A gente fala disso, então a política pública tem. Eu reafirmo a sua fala. Eu acho que nós precisamos falar isso com mais eco. Que como eu cobro negligência de uma escassez de política. Sim. É até duro como, às vezes as pessoas, mas não vai, tá faltando 9 vidas. A mãe não tem R$5, gente, para dar de transporte. E aí o que a gente faz? Não, então você pode vir tal dia, início do mês eu recebo. Então tá bom, início do mês a gente marca essa mãe. Então a inflexibilidade das políticas e dos atendimentos faz com que eu burocratize esse acesso. E a gente sabe que dentro do nosso código enquanto assistente social é proibido o assistente social burocratizar esse acesso. Perfeito. A gente tem que desburocratizar, a gente tem que facilitar esse acesso, né? Que é colocar esse nosso usuário dentro da política pública. Então, o que a gente pode fazer? Não é flexibilizar no nível de eu passar a mão numa pessoa que está deitada em casa não querendo, mas entender que ela precisa trabalhar e se ela não trabalhar, ela não tem dinheiro para sustentar, ela não tem dinheiro para comprar a cesta básica. Quando ela fala assim para mim, olha, é muito difícil eu vim aqui no ambulatório. Eu preciso que você me encaminhe para a unidade básica. Então, eu vou encaminhar você para a unidade básica. É realidade, território. Porque a gente tem que lidar com o que ela pode nos oferecer. Usar as ferramentas que ela tem naquele momento, né? Sim. Para não sair fora do tratamento, do acompanhamento ali que ela está tendo. Exatamente. É isso. Quando a gente entra nessa temática, né, do Maio Laranja, acho que as pessoas até confundem com a diferença entre abuso e exploração sexual. Perfeito, é um tema bacana que você fala.
Quer falar, Sara? Porque assim, mistura muito, né? Que é abuso e exploração. Porque o abuso sexual... O abuso é a confusão do que é a violência. Exatamente. Porque as pessoas não sabem o que é nomear o que é violência sexual. Primeiro começa aí, né? Violência sexual, para eu ser um violentador, eu tenho que ter ciência e eu tenho que ter aquela questão que eu já falei anteriormente, que era a cessão de poder. E eu preciso exercer esse poder sobre a vítima, tá? De qualquer outra forma, ou idade, ou um poder também psicológico. Eu posso ter a mesma idade ou idade diferente, mas eu exerço poder de autoridade sobre você, né? Uma coerção. E eu preciso ter uma idealização, um desejo sexual, vamos dizer, efetivado por essa violência. Então, não é qualquer tipo, né? Dizem que também juntam muito abuso moral com um abuso sexual, né? Mistura muito. Abuso moral, eu preciso, seria o assédio moral, eu preciso ter repetições, né, dessa violência. Não só um caso isolado, eu preciso ter repetição. Agora, violência sexual, só uma vez já basta, né? Essa intencionalidade sexual, né? Esse, vamos dizer, satisfazer esse prazer sexual do violentador. Agora, a exploração é questão financeira, né? Então, eu vou exercer uma satisfação financeira desse agressor, né? Por meio da pornografia, por meio da prostituição, venda do corpo desse adolescente, tráfico humano. Então, eu vou ter uma intencionalidade de receber algum financiamento, algum dinheiro sobre isso. Então, claro que eles podem estar juntos. Eu posso ser violentador sexual e eu posso explorar sexualmente as pessoas? Posso, mas são pedaços diferentes dessa violência. Inclusive na parte criminal, né? Exatamente. Por exemplo, se eu notar que uma criança está sofrendo o abuso, como agir, como proceder diante da situação sem causar traumas? A criança de sem agitar ela. A pergunta é complexa, foi uma pergunta com uma resposta, né? Chama ele aqui, ó. Então, falando sobre esse fluxo, que ele é importante, que a gente fala há tantos anos e parece que ninguém sabe, né? Você pergunta e ninguém sabe. O fluxo hoje, independente de qualquer suspeita em qualquer área ou qualquer lugar, nós temos que comunicar às autoridades. Sim. O que foi muito legal da Lei Henri Borel, a Lei 14.344, que lá no seu artigo 23, ele teve uma alteração, porque até então, só aqueles que eram responsáveis por instituições como saúde, educação, tinha a obrigatoriedade de alguma forma comunicar esses agentes. Quem são esses agentes? Pode ser o Disque 100, é o Conselho Tutelar, né? São várias portas de entrada no sentido de diálogo, mas a porta de entrada ainda até que se redefina, hoje ainda é o pronto-socorro da UFSC, que nós vamos falar sobre isso. Mas diante de toda essa situação, a lei ela traz que agora qualquer indivíduo, não é mais uma instituição, é qualquer um de nós, que você pode perceber que tanto eu, vou usar eu e a Samara aqui, tanto eu e ela respondemos por órgãos institucionais, mas também no lugar que nós estamos enquanto cidadão respondemos. Então, quando eu vejo algo, mesmo que a minha instituição que eu estou, ela não faz esse ato legal, eu enquanto cidadão, mesmo saindo daquele lugar, eu tenho que fazer. Então não há desculpa de dizer, eu não fiz porque a instituição... Não. A lei é muito clara. A partir do momento que você vê, ou que seja em órgãos públicos ou privados, dentro de casa, e vê que tem alguma criança sofrendo algum tipo de violência, você precisa comunicar. Tem vários canais. Mas eu tenho medo que eu estou no meio do morro. Eu estou no meio... Ainda tem esses paradigmas, né? Na verdade é o seguinte, você quer trabalhar com criança? Já vem trabalhando com rótulo de risco. Nós somos ameaçados de morte quase todos os dias. Se eu ganhasse um centavo pelas ameaças que eu ganho, eu estava rico. Mas eu escolhi estar nesse lugar de trabalho. Então, se você escolheu, faça seu trabalho. Perfeito. Então, a partir disso, nos comunique. Quando nós somos comunicados, nós damos as orientações básicas. Ir para o pronto-socorro da UFSC, passa pelo fluxo lá onde, independente, o povo fala, demora, é óbvio que demora, porque estão juntando todos os profissionais com qualidade, estão juntando um médico, um enfermeiro, um assistente social, um psicólogo, um ginecologista, dependendo da situação, para ouvir essa criança. Dentro de um pronto-socorro, que chega a emergência, que é referência dentro do Triângulo Mineiro, né? Então, eles param tudo que estão fazendo e vão atender com excelência, uma escuta só. E a partir dessa escuta, ela é encaminhada para o setor. Primeiro que, uma coisa que eu falo com muita excelência, tem se melhorado cada dia mais, né, Sá? 24 horas chega para nós o relatório.
Então, daquele relatório, eu tenho que tomar as medidas. Sim. Inclusive, uma dessas ações que o pronto-socorro fez junto com a polícia e com o conselho, em 24 horas o padrasto foi afastado, preso, na verdade. Então, entende que a dinâmica ela tem que ser rápida. Sim. Principalmente quando ela é aguda. E muitas vezes as pessoas falam assim, vai lá tomar um banhozinho que eu te levo. Não. Leva a criança do jeito que tá. Agora, é pra já. Mas com o medo que nós temos, não é comigo, nós deixamos uma criança ser revitimizada. E o percentual ele é grande. Então, não tem mais essa desculpa. Viu? Comunica. Eu tenho medo. Diga 100. Eu tenho medo. Anônimo. Eu tenho medo. Manda sinal de fumaça. Mas na suspeita você precisa. E hoje, não comunicando, até pouco tempo, em 2022, pagava até 20 salários mínimos de punição administrativa. Que é lindo da gente. O que custa uma vida? A menina foi violentada, não paga 20 salários mínimos, tá tudo certo. Gente, olha a mentalidade. Nós estamos falando de coisas... E aí precisou se tornar no Código Penal, a partir da Lei Borel. Então agora a detenção de 6 meses a 3 anos de detenção para quem omite. Não é nem para quem cometeu, é para quem omite. Mas é válido. Então as informações precisam chegar para a população. O artigo 26 do ECA, da Lei Borel, fala que a punição agora ela está clara, ela é no Código Penal. Sim, e é importante, quanto mais célere foi isso, é a questão da Polícia Civil, que o quê? Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. E vem outras provas, o advogado exatamente. As provas. Hoje a gente tem usado muito, a Sá sabe disso, a Lei Riborel nos facilitou muito também a prisão preventiva. Acontece muito? Não. Mas tem acontecido. A lei ela dá esse respaldo. Se a vítima sentiu o agressor, ou a gente mesmo que quer proteger, entende que esse agressor, ele pode colocar a criança em risco, a gente pode pedir via promotoria, tanto o promotor, o juiz ou qualquer indivíduo. Você pode solicitar via juiz a proteção. E essa prisão pode ser em 24 horas, que a gente fala que é prisão preventiva. Acontece muito? Não. Mas agora a lei deu essa brecha. Então tem muitas coisas, exemplo, as pessoas tinham muito medo de denunciar, né? A própria Lei Borel, no artigo 21 e 22, ele traz a proteção ao denunciante. Porque até então as pessoas tinham medo também, porque o próprio sistema retalhava. Eu fazia denúncia e ainda era retalhado. Sim. Então hoje está tendo essa mudança de mentalidade, vendo esse cenário que muito... Gente, para fechar, dentro dessa perspectiva de pedir ajuda, olha que coisa desconfortável. O Henri, ele pediu ajuda para todo mundo. Ele pediu ajuda para o conselheiro tutelar, ele pediu ajuda para o Ministério Público, ele pediu ajuda para o juiz, ele pediu ajuda para todo mundo. E ninguém ajudou. Sim. Então, essa mentalidade tem que mudar. Você viu, você tem que pedir socorro. Porque uma frase que eu achei muito bacana, e é o que eu uso muito em todos os lugares que eu vou, a criança não tem voz, mas nós podemos gritar por elas. Mas às vezes a voz da criança, ela vai falar muitas vezes na escola. E aí é o gatilho. Sem máscara, né? E aí acontece o quê? A grande revitimização da criança dentro desse aparelho. Não que ele... sabe aquele excesso de eu estar tentando proteger demais, mas eu acabo violentando? Por quê? Porque os profissionais... Eu nem vou colocar a culpa neles, tá? Mas os profissionais... de curiosidade, né? Sim, porque eu quero ser investigador desse caso. Essa criança é minha criança. Eu sou professora da turma dela. Né? E aí o que eu faço? O que acontece muito? No que a gente vê os relatórios, a criança falando, é porque eu falei pra tia, aí a tia chamou a diretora para ver minha parte íntima, chamou a outra professora, eu falei, gente, daqui a pouco ia chamar um doidinho no meio da rua, falar, olha aqui a parte íntima dela para ver. Aí eles falam assim, é muito engraçado o relatório, eles colocam a parte íntima da criança estava mais alagada que o normal. Eu falei, gente, você viu ontem? Fez um parâmetro, tirou uma foto, tira foto tudo todos errado, os dias das crianças. Não pode. Né? Então você acolheu, a criança falou pra você, nossa, sério, olha, e aí, aconteceu mais alguma coisa? Você tem mais alguma coisa pra falar pra tia? Não, vamos tomar medidas. Chama o conselho lá, se aciona. Se o profissional não estiver preparado para aquela situação, repasse pro quem é acima de você, porque às vezes o profissional, naquele momento que ele recebe aquela notícia, ele não sabe conduzir. Tem que ser desconstruída, a gente não precisa ser investigador. Sim. Segundo, nós não podemos ter acesso à questão de que, se eu não tiver provas concretas, eu não denuncio. Exemplo claro disso, para a gente fechar, eu sei que a gente está chegando ao final do nosso podcast, é que a escola tinha informação sobre a violência há mais de 3 meses e não comunicou às autoridades.
Ou seja, 3 meses a criança sofrendo violência e não foi comunicada, porque eles queriam ter dados. Não, é só suspeita. Quando nós descobrimos, nós resgatamos essa menina, já foi tirada da casa do agressor e já está em um lugar seguro. Então a gente precisa ter essa visão. Então o fluxo viu, percebeu a violência, comunica e também chama os responsáveis. O que acontece? As pessoas querem esconder dos responsáveis o que está acontecendo. Do medo dele ser o violentador, tudo. Só que esse responsável é que vai levar no HC-UFO. Né? Então, esclareça, chama essas pessoas para conversar. Então, chamou para conversar, levou no HC-UFO, vão fazer o atendimento multiprofissional, posteriormente vai ser encaminhado a ambulatório no Vidas e a gente vai fazer o acompanhamento. E depois vai direcionar para a rede de proteção dessa criança. Essas vítimas, elas têm todo um amparo pela rede mesmo, um trabalho psicológico. Hoje existe esse trabalho sendo feito. É um dos melhores? Nós estamos buscando. Mas hoje nós temos, se você for ver na cidade, no país, ainda somos piloto em muitas coisas, mas ainda temos que aprimorar. Nós não nos acomodemos, né? Mas nós estamos bem avançados. O Vidas não é um atendimento psicológico, como se fosse um acompanhamento, tá? Psicológico. Não é. A gente é um atendimento multiprofissional no sentido de assegurar a segurança dessa criança. Então, a gente faz as solicitações iniciais, a gente tem uma conversa muito ampla com o Conselho, com o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é para o quê? Teve medida protetiva, está afastado desse território de violência, os pais, essa figura protetiva consegue suprir essa proteção dessa criança? Consegue, tá tudo certo, já tá com processo judicial, a criança ela já tá conseguindo brincar de uma forma mais saudável, não tá trazendo mais aspectos da violência no cotidiano dela? É alta, por quê? Porque o processo terapêutico é longo e a gente não consegue, dentro das demandas que a gente tem, atender essa criança por 2, 3, 4 anos, porque, né, um serviço que ainda não tem pernas para isso. Então, a gente caminha para a rede e aí a rede faz esse acompanhamento. Como que funciona, por exemplo? Eu liguei, fiz a denúncia, disquei 100, fiz a denúncia. Eu posso me identificar ou pode ser anônima? Na verdade, Disque 100 é automaticamente anônimo, né? Mesmo que você queira se identificar, ele só vai te dar um código. Se você quiser ligar novamente para saber o resultado das ações, é possível. Mas ele já é um padrão nacional que ele não se identifica. É bom falar, né? Frisar muito esse Disque 100 para as pessoas terem um entendimento que não vão ser expostas também, porque muita gente tem medo. Só que a gente pode não ter tanto medo da responsabilização, né? Claro que tem territórios que demandam que a gente tem mais medo de ser exposto, né, e tudo, mas acho que a gente tem, quando falar de criança e adolescente, não ter medo de se responsabilizar por isso, né? Eu tenho como enfrentar isso, porque quem pode proteger é o adulto. E dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a sociedade, o Estado, todo mundo, né, é uma quadripartite aí nesse cuidado, precisa se responsabilizar por isso. Então, todo mundo é responsável. A gente agradece muito pela presença de vocês, essa conversa tão necessária, né, para nós, para levar para a sociedade sobre esse tema. Eu tenho certeza que vai abrir muitos olhos das pessoas que vão conseguir ver um pouco sobre, né, porque tem pessoas que não têm tanto acesso, né, dessas informações, então eu creio que vai abrir muitos olhos e os corações, né, da sociedade. Agradeço a presença de vocês, David e Samara, de ter tirado um tempo, ter vindo aqui ter esse bate-papo com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, meninas, por ter esse canal de comunicação que é tão importante, né? A gente fala muito de viés nacional, mas às vezes a gente não mostra essa nossa leitura propriamente dita. E é isso, só agradecer a você.